Ao se elaborar uma árvore de falha, caso a equipe disponha das probabilidades dos eventos básicos, é possível calcular a probabilidade de ocorrência do evento de topo. Para que isso seja feito dentro das organizações, as equipes devem manter os registros de falha ou estimar a probabilidade de sua ocorrência. O registro das falhas é uma das tarefas básicas da manutenção e deve ser sempre estimulado para que ocorra de maneira correta. Por exemplo, o registro das falhas de caminhões fora de estrada devem ser realizados com a devida identificação do componente defeituoso e do tipo de falha gerada. Isso faz com que seja possível montar uma árvore de falhas efetiva que permita entender os itens críticos e seus interrelacionamentos. O primeiro passo para realizar o cálculo da probabilidade do evento topo é verificar se a árvore precisa ser simplificada. A simplificação deve ocorrer sempre que um mesmo elemento apareça ao mesmo tempo em dois lugares distintos da árvore. Veja o caso da árvore representada abaixo. Note que o elemento D se repete, aparecendo ao mesmo tempo em dois locais diferentes da árvore. Em casos como este, faz-se necessária a simplificação. Para a realização da simplificação, é preciso utilizar-se de matemática booleana, mais especificamente de alguns teoremas. Para isso, lembre-se que o símbolo mais significa ou, o asterisco significa e o apóstrofo significa não. Os eventos x, y e z que serão utilizados nessa explicação são incógnitas que podem se apresentar como falsas, no caso representadas por 0, e verdadeiras, quando representadas por 1. O primeiro teorema é o teorema absorvente. Por ele, temos que qualquer elemento, representado no caso por x, e um elemento falso, representado por 0, será igual a 0. Para entender melhor, vamos montar uma tabela que mostra o relacionamento entre eles. Na primeira coluna, nós temos o evento x. Este pode ser falso ou verdadeiro, ou seja, 0 ou 1. Na segunda coluna, temos um evento falso. Ou seja, independente do valor de x, ele será sempre 0. Neste caso, temos que para x igual a 0, na primeira linha, 0 e 0 é igual a 0. Na segunda linha, temos que x é igual a 1. Logo, 1 e 0 é igual a 0. Lembre-se que para o operador i ser verdadeiro, ou seja, igual a 1, os dois elementos devem ser iguais a 1. Então, x e 0 sempre será 0. Ainda neste teorema, nós temos que x ou 1 é igual a 1. Vamos verificar na tabela. Temos a primeira coluna com os valores possíveis de x e a segunda com 1. Logo temos 0 ou 1, que é igual a 1, e na segunda linha 1 ou 1, que é igual a 1. Isso se dá porque com o operador ou, basta que um evento seja verdadeiro para que a condição seja verdadeira. Então, x ou 1 será sempre 1, ou seja, verdadeiro. Outro teorema importante é o teorema do elemento neutro. Nele temos primeiramente que x e 1 é igual a x. Vamos ver esse teorema na tabela conforme feito no exemplo anterior. Neste caso, temos os valores de x na primeira coluna e na segunda coluna os dois valores como verdadeiros. Assim, para x e 1, temos na primeira linha 0 e 1, que é igual a 0, e na segunda linha 1 e 1, que é igual a 1. Note então que a coluna x apresenta os valores iguais ao da coluna x e 1. Desta forma, pode-se dizer que x e 1 é igual a x. Ou seja, toda vez que x assume um valor, x e 1 vai assumir o mesmo valor. Ainda segundo este teorema, temos que x ou 0 é igual a x. Vamos novamente montar a tabela, considerando a coluna x e uma segunda coluna como falsa, ou seja, ela ganha 0 nos dois casos. Temos então na primeira linha que 0 ou 0 é igual a 0, e na segunda linha que 1 ou 0 é igual a 1. Note que neste caso também a coluna x ou 0 é igual à coluna x, ou seja, x ou 0 é igual a x. O próximo teorema é o da idempotência. Esse teorema possui 5 itens, os quais podemos demonstrar também por meio da tabela. Os dois primeiros, os quais são muito recorrentes na simplificação de árvores de falha, dizem que x e x é igual a x e que x ou x é igual a x. Dessa forma, vamos representar na tabela duas colunas com os valores de x. Montando a tabela, note que se x assume o valor 0 ou 1, como este é uma variável única, ele assumirá esses valores simultaneamente nas duas colunas. Ou seja, x nunca poderá ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Dessa forma, temos que para a primeira linha, 0 e 0 é igual a 0. Temos também que 0 ou 0 é igual a 0. Já para a segunda linha, nós temos que 1 e 1 é igual a 1, no caso de x e x. E também temos que 1 ou 1 é igual a 1, no caso de x ou x. Note que tanto a coluna x e x quanto a coluna x ou x apresentaram os mesmos valores de x.
confirmando os dois primeiros casos levantados. Os dois próximos itens do teorema dizem que x e não x é igual a zero e que x ou não x é igual a 1. Neste caso, vamos montar uma tabela com os valores de x na primeira coluna e de não x na segunda coluna. Note que na coluna x, quando x assume um valor, não x assume o valor contrário. Ou seja, quando x é igual a zero, não x é igual a 1. Quando x é igual a 1, não x é igual a zero. Neste caso, vamos resolver primeiro x e não x. Na primeira linha temos que 0 e 1 é igual a 0, e na segunda linha nós temos que 1 e 0 é igual a 0. Logo, x e não x será sempre igual a 0, confirmando a teoria. Agora vamos resolver x ou não x. Na primeira linha temos que 0 ou 1 é igual a 1, e na segunda linha temos que 1 ou 0 é igual a 1. Desta forma, x ou não x é sempre igual a 1. Por último, o teorema nos diz que não x é igual a x. Neste caso, temos o seguinte: se invertemos os valores da coluna não x na tabela, temos 0 para a primeira linha e 1 para a segunda linha, ou seja, os mesmos valores da coluna x, confirmando o teorema. Outro teorema importante é o teorema da comutatividade. Esse teorema diz que, independentemente da ordem em que os itens estão dispostos, os resultados da operação é o mesmo. Em outras palavras, para dois eventos x e y, temos que x e y é igual a y e x. Da mesma forma, também temos que x ou y é igual a y ou x. O teorema da associatividade diz que em uma mesma operação, independentemente da ordem com que os termos sejam resolvidos, o resultado é o mesmo. Em outras palavras, pode-se dizer que x e y e z é igual a x e y e z entre parênteses, ou mesmo x e y entre parênteses e z. A mesma coisa vale para o operador ou. X ou y ou z é igual a x ou y ou z entre parênteses, que é igual a x ou y entre parênteses ou z. Devemos, porém, reforçar que esse teorema vale para termos que foram agregados com o mesmo operador. Em casos em que há duas operações, assim como na matemática normal a multiplicação deve ser realizada antes da soma, o operador e deve ser realizado antes do operador ou. Assim como na álgebra comum, na álgebra booleana também temos uma propriedade distributiva. De acordo com essa propriedade, podemos dizer que x e y ou x e z é igual a x e y ou z entre parênteses. Além disso, nós temos que x ou y e x ou z é igual a x ou y e z, sendo que y e z sempre será realizado primeiro, dada a ordem natural de realização das operações. Primeiro i e depois ou. Essa propriedade, juntamente com a seguinte, são muito utilizadas para a simplificação de árvores de falha. Por último, temos a propriedade da absorção. Essa propriedade é importante para a simplificação, pois ela elimina diretamente termos desnecessários. Esse teorema indica que x ou x e y é igual a x. Além disso, ele indica também que x e x ou y entre parênteses é igual a x. Para essa disciplina, para realizar a simplificação, não é necessário decorar os teoremas. Estes estarão disponíveis para consulta e acabarão sendo absorvidos com a própria prática dos exercícios. Porém, é importante que se saiba quando aplicar cada um dos teoremas de maneira a conseguir a simplificação, e isso se consegue com a prática. Vamos fazer alguns exemplos de simplificação para que isso seja melhor entendido. Primeiramente, verifique a seguinte árvore. Como o evento básico B se repete na árvore, devemos simplificá-la. Para facilitar, vamos deixar nos exemplos as propriedades apresentadas à vista. Primeiro é necessário escrever a equação. Para este exemplo, nós temos que o evento topo E1 é igual a E2 e E3. Como sabemos que E2 é igual a B ou C, e sabemos também que E3 é igual a B ou D, substituindo os valores, nós temos que E1 é igual a B ou C e B ou D. Pense um pouco em qual teorema pode ser utilizado para resolver o problema. Utilizando-se o teorema distributivo, podemos retirar a duplicidade de B. Desta forma, temos que E1 é igual a B ou C e D. Vamos então ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, note que existem vários eventos que estão ao mesmo tempo em locais diferentes da árvore, tanto no caso do evento A quanto no caso do evento B, o qual aparece 3 vezes.
Nesse caso, vamos escrever a equação, partindo-se de E1 até chegar aos eventos base. Neste caso, nós temos que E1 é igual a E2 e E3. Como E2 é igual a ou E4 e E3 é igual a B e E5, substituindo os valores nós temos E1 é igual a ou E4, nesse caso entre parênteses, porque nós estamos colocando uma operação OU dentro de uma operação I já existente, e B e E5. Nesse caso não precisa de parênteses porque o I sempre é feito primeiro. Continuando o desenvolvimento da expressão, nós temos que E4 é igual a B e A e E5 é igual a B ou C. Substituindo, nós temos entre parênteses A ou B e A e B e B ou C. No caso, também colocamos entre parênteses pelo mesmo motivo que colocamos o item anterior. Estamos colocando o operador OU, onde já existia um operador I. Note que no início da expressão nós podemos trocar através da propriedade de comutatividade a posição de A e B. Isso é apenas um pequeno artifício para facilitar a visualização da próxima propriedade que nós vamos utilizar, que é a propriedade da absorção. No caso, note que existe dois pontos onde eu posso aplicar essa propriedade. Na primeira parte da expressão, onde eu tenho A ou A e B, onde o resultado é A, e na segunda parte da expressão, onde eu tenho B e B ou C, onde o resultado é B. Dessa forma, por meio da absorção, nós chegamos à árvore simplificada, que é E1 é igual a A e B. Um ponto importante que pode ser ressaltado é que nem sempre existe apenas um caminho de simplificação. Na verdade, uma simplificação normalmente pode ser feita de formas diferentes, porém o resultado sempre deve ser o mesmo. Agora que já sabemos como simplificar os sistemas, precisamos aprender a como calcular a probabilidade do evento topo. Para isso, utilizaremos formas muito parecidas com aquelas que nós utilizamos para fazer o cálculo de sistemas em paralelo e em série. Desta forma, imagine uma árvore já simplificada que apresenta apenas dois eventos básicos, B e C. Neste caso, B possui uma probabilidade de ocorrência de 0,02 e C de 0,03. Como a operação lógica é o I, nós temos que A é igual a B e C. No caso do operador I, para realizar o cálculo, deve-se multiplicar as probabilidades. Desta forma, nós temos que a probabilidade de A é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de C, ou seja, 0,02 vezes 0,03, o que é igual a 0,0006, ou 0,06%. Dessa forma, o evento A tem 0,06% de chance de acontecer. Se tivermos mais elementos, é só acrescentar na multiplicação. Já para o caso do mesmo exemplo, só que com o operador OU no lugar do operador I, nós devemos calcular da seguinte forma. Se A é igual a B ou C, logo a probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade de B, vezes 1 menos a probabilidade de C. Substituindo os valores, nós temos 1 menos 0,02 vezes 1 menos 0,03. Isso nos dá um valor de 0,0494 ou 4,94%, que é a chance do evento A acontecer. Para mais elementos, nós adicionamos na fórmula 1 menos a probabilidade desses elementos. Para que estes cálculos sejam melhor entendidos, vamos treinar um pouco. Considerando as simplificações realizadas no exemplo 1 e 2, obtivemos os seguintes resultados. Para o exemplo 1, tivemos que E1 é igual a B ou CD. Para o exemplo 2, nós chegamos a E1 é igual a e B. Sabendo que a probabilidade de A é igual a 0,02, a probabilidade de B é igual a 0,03, a probabilidade de C é igual a 0,05 e a probabilidade de D é igual a 0,01, vamos então definir a probabilidade do evento topo de cada um desses dois exemplos. Para o exemplo 1, primeiramente devemos resolver C e D, uma vez que o operador I deve ser sempre resolvido primeiro que o operador OU. Dessa forma, nós temos que probabilidade de C e D é igual a probabilidade de C vezes probabilidade de D. No caso, 0,05 vezes 0,01. Isso nos dá um valor de 0,0005. A partir daí, nós podemos calcular a probabilidade do evento topo. Logo, probabilidade de E1 é igual a 1 menos a probabilidade de B vezes 1 menos a probabilidade de C e D. Substituindo os valores, nós temos que probabilidade de E1 é igual a 1 menos 0,03 vezes 1 menos 0,0005, que é igual a 1 menos 0,97 vezes 0,9995, que nos dá um resultado de 0,0305 ou 3,05%. Esta é a probabilidade do evento topo ocorrer. Já para o exemplo 2, os cálculos são mais simples.
Neste caso, nós temos que a probabilidade do evento topo, ou seja, a probabilidade de E1, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Substituindo os valores, nós temos que a probabilidade de E1 é igual a 0,02 vezes 0,03, ou seja, 0,0006, ou 0,06%. Essa é a probabilidade de ocorrência do evento de topo. Para treinar um pouco mais, vamos dar continuidade ao exemplo da árvore montada no vídeo anterior, referente à falha numa bomba química. Esta está sendo apresentada agora na imagem. Neste caso, considere estes símbolos para os eventos e estes valores para as probabilidades. Probabilidade de A igual a 0,01, de B igual a 0,02, de C igual a 0,01, de D também igual a 0,01, de E igual a 0,03 e de F igual a 0,04. Vamos então montar a equação para a realização da simplificação. Esta é necessária pois os elementos B e C estão se repetindo na árvore. Desta forma, nós temos que E1 é igual a E2 ou E3. Como E2 é igual a E4 ou E5 e E3 é igual a B e C, substituindo os valores, nós temos que E1 é igual a E4 ou E5 ou B e C. Como E4 é igual a E6 ou D e E5 é igual a E e F, nós temos que E1 é igual a E6 ou D ou E e F ou B e C. Sabendo que E6 é igual a ou E7, fazendo a substituição, a expressão fica da seguinte forma: E1 é igual a ou E7 ou D ou E e F ou B e C. Como E7 é igual a B e C, nós temos por final E1 igual a ou B e C ou D ou E e F ou B e C. Agora vamos arranjar os dados para realizar a simplificação. Vamos deixar à vista as propriedades que serão utilizadas. Note que na equação o termo B e C está se repetindo, por isso devemos nos concentrar nele. Utilizando a comutatividade, vamos deixá-los mais próximos. Assim a fórmula fica da seguinte forma: A ou D ou E e F, ou B e C, ou B e C. Se considerarmos B e C como um único elemento x, podemos utilizar a propriedade idempotência para eliminar a repetição. Dessa forma teríamos B e C ou B e C. No caso, isso seria igual a x ou x. Sabe-se que x ou x é igual a apenas x. Neste caso, teríamos apenas B e C como resultado. Assim, a fórmula simplificada fica da seguinte forma: E1 é igual a ou D, ou E e F, ou B e C. Para calcularmos a probabilidade de E1, devemos primeiro calcular a probabilidade de E e F e a probabilidade de B e C. Dessa forma, nós temos probabilidade de E e F é igual a probabilidade de E vezes probabilidade de F. Conforme os valores de probabilidade que foram dados, nós temos 0,03 vezes 0,04, que é igual a 0,0012. A probabilidade de C e D é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de C. No caso, 0,02 vezes 0,01, ou seja, 0,0002. Desta forma, nós temos que a probabilidade do evento topo é igual a 1 menos a probabilidade de A, vezes 1 menos a probabilidade de D, vezes 1 menos a probabilidade de E e F, que já foi calculada, vezes 1 menos a probabilidade de B e C, que já foi calculada. Substituindo os valores, nós temos probabilidade do evento 1 é igual a 1 menos 0,99 vezes 0,99 vezes 0,9988 vezes 0,9998. Isso é igual a 1 menos 0,9798, ou seja, 0,0213, ou 2,13% de probabilidade de ocorrência desse evento. Bom, com relação à árvore de falha, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.